Hoje vocês vão conhecer tecnologias que já fazem parte do mundo, mas passam despercebidas pela maioria das pessoas. Elas estão mudando rotinas, setores inteiros e até a forma como enxergamos o futuro, sem chamar tanta atenção. Neste vídeo, você vai descobrir avanços reais, impressionantes e silenciosos, que já existem, já funcionam e mostram que a inovação nem sempre chega fazendo barulho para mudar tudo ao nosso redor, hoje mesmo aqui. Isso parecia pertencer apenas ao território da ficção, mas a Volonaut Air Bike transforma essa imagem em uma aeronave pessoal de resposta imediata. Construída com estrutura ultra-leve de fibra de carbono, a máquina pesa aproximadamente 30 quilos, mas concentra potência suficiente para erguer um piloto por meio de múltiplas pequenas turbinas a jato associadas a sistemas avançados de estabilização computadorizada. O processo de voo segue uma lógica direta e precisa. A decolagem acontece na vertical, o corpo permanece sustentado com estabilidade no ar e, em seguida, a aeronave avança em alta velocidade enquanto o piloto assume uma posição semelhante à de uma motocicleta. Essa configuração muda completamente a percepção do deslocamento porque abre um campo de visão panorâmico de 360 graus ao redor. A experiência, portanto, não depende apenas de velocidade, mas de controle espacial contínuo. Ao mesmo tempo, a proposta revela limites muito claros. O tempo de voo é curto e dura apenas alguns minutos intensos por tanque de combustível, enquanto o custo do equipamento permanece extremamente elevado. Ainda assim, o objetivo central não está na acessibilidade imediata nem em uso cotidiano amplo. A Volonaut Air Bike foi concebida para entregar uma forma de voo pessoal concentrada, direta e altamente imersiva, aproximando a engenharia real de um imaginário visual que durante décadas existiu apenas no cinema e nas séries de ficção científica. O resultado é uma plataforma compacta, radical e tecnicamente ambiciosa, criada para fazer do voo individual uma experiência concreta, breve e absolutamente incomum. Nessa escala, cada componente parece orientado por uma prioridade única: reduzir massa, sustentar estabilidade e converter impulso em liberdade de movimento. Não se trata de substituir veículos convencionais, mas de materializar um experimento funcional em que propulsão, equilíbrio e visão aberta se unem para produzir uma sensação de deslocamento raramente alcançada na engenharia contemporânea atual. O avanço do Helix 02 não está apenas no que ele faz, mas na forma como organiza percepção, decisão e movimento dentro de um ambiente doméstico real. Desenvolvido pela Figure AI, o robô humanoide demonstrou capacidade de restaurar completamente a ordem de uma sala de estar de maneira autônoma em poucos minutos. A base desse desempenho está em uma única rede neural que processa diretamente as imagens capturadas por suas câmeras, interpreta o ambiente em tempo real e transforma essa leitura em ações sucessivas, sem qualquer orientação humana. A operação inclui navegar entre objetos espalhados, recolher brinquedos, controles remotos e outros itens, limpar superfícies com borrifadores e panos, dobrar roupas e separar objetos em caixas específicas. Todo o processo foi concluído em cerca de 2 minutos e meio, mas o dado mais relevante não é apenas a velocidade. O ponto central é a continuidade operacional. O Helix 02 executa diferentes tarefas sem romper o fluxo entre uma ação e outra, como se percebesse a desordem não como uma sequência de comandos isolados, mas como um problema espacial integrado. Esse comportamento exige habilidades motoras refinadas, incluindo levantamento bimanual de objetos, reposicionamento de almofadas e interação com botões de aparelhos eletrônicos. Essas capacidades resultam de grandes volumes de dados de treinamento que ensinaram o sistema a manipular ferramentas e responder a ambientes desorganizados com precisão crescente. O que emerge dessa demonstração é um modelo de autonomia doméstica tecnicamente consistente, no qual a casa deixa de ser apenas um espaço habitado e passa a funcionar como um ambiente legível para máquinas capazes de restaurar organização de forma recorrente, rápida e sem supervisão constante. Nesse contexto, a robótica humanoide se aproxima de uma utilidade prática objetiva, porque combina visão computacional, coordenação física e adaptação contínua para executar rotinas antes restritas à intervenção humana direta.
Registrar uma conversa sempre exigiu atenção dividida entre ouvir, interpretar e tentar não perder detalhes. O Plaude Note Pro reorganiza esse processo ao condensar captação, transcrição e estruturação de conteúdo em um dispositivo extremamente fino e portátil. Com espessura de apenas 3 mm e peso de cerca de 30 gramas, ele mantém dimensões próximas às de um cartão de crédito e, mesmo assim, integra uma tela AMOLED de 0,95 polegadas para exibir informações rápidas de status. A engenharia interna combina 4 microfones MEMS profissionais com tecnologia de beamforming baseada em inteligência artificial, permitindo capturar áudio claro a até 5 metros de distância. A autonomia também foi pensada para uso prolongado. O sistema oferece até 30 horas de gravação em modo de alta qualidade aprimorada ou cerca de 50 horas em modo de economia de energia, mas o núcleo funcional está na interpretação do que foi gravado. Alimentado por modelos avançados de inteligência artificial como GPT-5, Claude Sonnet 4 e Gemini 2.5 Pro, o Plaude Note Pro transcreve automaticamente conversas em 112 idiomas, identifica diferentes falantes e produz mapas mentais e resumos automáticos de reuniões. Há ainda mais de 10 mil modelos prontos voltados à organização de entrevistas, sessões de brainstorm e reuniões corporativas. A estrutura de armazenamento combina sincronização em nuvem com memória local de até 64 GB, ampliando a flexibilidade de uso. O resultado não é apenas um gravador mais compacto. Trata-se de uma ferramenta que converte fala em informação organizada com velocidade e continuidade, reduzindo o atrito entre pensamento, registro e recuperação posterior. Em termos práticos, isso permite capturar ideias, projetos e conteúdos criativos em qualquer lugar, sem comprometer mobilidade, legibilidade e precisão documental. Tudo isso em uma escala física quase invisível no cotidiano profissional contemporâneo e intenso. Nem todo avanço em mobilidade precisa acelerar o corpo. Em alguns casos, a inovação mais importante está em reduzir o esforço necessário para continuar andando. O DNSi-ASX-1 foi projetado exatamente com essa lógica. Trata-se de um exoesqueleto leve, impulsionado por inteligência artificial, concebido para tornar cada passo mais fácil, eficiente e natural. Com aproximadamente 1,6 kg, o equipamento adota uma estrutura compacta e dobrável, pensada para transporte simples em mochilas ou bolsas antes do uso. A instalação também segue um princípio de rapidez operacional, com fixação direta na cintura e nas coxas do usuário antes do início da caminhada. A partir desse ponto, sensores inteligentes e algoritmos de IA analisam continuamente o padrão natural de movimento da pessoa e sincronizam a assistência motorizada exatamente no instante em que cada passo acontece. Essa precisão altera a sensação mecânica do conjunto. Em vez de impor rigidez ao corpo, o sistema busca acompanhar a biomecânica do usuário com suavidade, reduzindo a percepção de resistência artificial. O suporte adicional se torna especialmente relevante em ruas movimentadas, trilhas íngremes ou durante o transporte de mochilas pesadas. Com motores potentes e baterias substituíveis, o DNSi-CCUC1 permite caminhar distâncias maiores, subir com mais facilidade e diminuir de forma significativa o esforço físico acumulado em atividades prolongadas. O aspecto mais importante, porém, é a forma como essa tecnologia reposiciona os dispositivos vestíveis de assistência motora. Aqui, o exoesqueleto não aparece como ferramenta restrita a cenários industriais ou laboratoriais, mas como extensão prática da mobilidade cotidiana e das aventuras ao ar livre. O resultado é um sistema portátil que transforma energia, leitura corporal e assistência motorizada em um apoio contínuo para deslocamentos mais longos, mais estáveis e menos exaustivos. Sua proposta central está em amplificar o movimento humano sem romper a naturalidade da passada. No ambiente submarino, vigilância eficaz depende menos de visibilidade e mais de permanência, discrição e leitura contínua do que acontece abaixo da superfície. O Grey Shark foi desenvolvido exatamente para operar nesse regime. Trata-se de um drone submarino autônomo, voltado a missões de vigilância e defesa marítima em águas estratégicas, com capacidade de navegar de forma discreta por regiões disputadas. Sua arquitetura combina inteligência artificial, sensores avançados e sistemas de sonar para
localizar atividades submarinas sem facilitar a própria detecção. Essa combinação amplia a utilidade do veículo em cenários sensíveis, nos quais a informação precisa chegar antes do confronto. Entre suas funções principais estão o monitoramento de movimentos subaquáticos, a localização de submarinos hostis e a proteção de infraestruturas críticas instaladas no fundo do mar, como cabos de comunicação e oleodutos. O sistema de propulsão híbrido amplia ainda mais esse alcance operacional, permitindo que o drone permaneça ativo por semanas, sem necessidade de retornar à base. Durante esse período, o Grey Shark coleta dados e transmite informações em tempo real por canais criptografados, formando um fluxo contínuo de observação e resposta. Esse perfil torna a plataforma especialmente relevante para patrulhas no Mediterrâneo e em outras regiões onde alianças militares precisam acompanhar atividades submarinas com precisão constante. Ao reunir engenharia naval grega e sistemas contemporâneos de inteligência artificial, o projeto desloca o domínio submarino para uma lógica de vigilância permanente. A consequência técnica é clara. Áreas antes marcadas por baixa visibilidade passam a ser cobertas por monitoramento prolongado, silencioso e automatizado. Nesse contexto, o Grey Shark deixa de ser apenas um veículo subaquático e passa a atuar como uma camada persistente de segurança marítima em zonas estratégicas de alta sensibilidade. Sua função, portanto, não é apenas patrulhar, mas manter presença informacional constante, onde a ameaça pode surgir sem aviso visível imediatamente. A motocicleta elétrica costuma ser apresentada como evolução inevitável, mas a Honda EV Outlier desloca essa discussão para outro campo, onde arquitetura, estabilidade e interface passam a definir o veículo tanto quanto a propulsão. Exibido no Japan Mobility Show de 2025, o conceito reorganiza quase todos os elementos estruturais de uma moto convencional. Em vez de depender de um conjunto mecânico centralizado, o modelo utiliza motores instalados diretamente nas duas rodas, formando um sistema de tração integral elétrica capaz de distribuir torque com precisão extrema. Essa escolha altera a dinâmica em curvas, melhora o controle de aderência em superfícies desafiadoras e amplia o gerenciamento fino da estabilidade. No centro da estrutura, a bateria foi posicionada de maneira estratégica para reduzir o centro de gravidade, favorecer o equilíbrio e liberar espaço para um desenho radicalmente futurista. A suspensão combina garfo Hossack e estrutura inferior integrada ao chassi, aproximando o conforto de motos cruiser e agilidade de motos esportivas no mesmo conjunto. O piloto ocupa um assento estilo bucket seat, enquanto duas telas TFT exibem modos de pilotagem, divisão de torque entre as rodas, ângulo de inclinação e imagens de câmeras traseiras que substituem os espelhos tradicionais. A presença do Honda Asimo OS indica uma plataforma aberta a atualizações de software e evolução contínua. O conceito, assim, não descreve apenas uma moto elétrica de alto desempenho, mas uma visão técnica de mobilidade para além de 2030, em que eletrificação, controle digital e design especulativo passam a operar como uma única linguagem de engenharia. Nessa proposta, forma e função deixam de competir entre si e passam a compor um sistema integrado, no qual cada componente influencia diretamente a experiência de condução, a leitura de dados e a definição do que uma motocicleta poderá representar no futuro. Entre os dispositivos vestíveis recentes, HTC Vive Eagle e Ray-Ban Meta expõem duas interpretações muito diferentes daquilo que a computação visual pode se tornar. O Vive Eagle foi projetado para imersão de alta fidelidade em realidade virtual e realidade mista, concentrando sua proposta em experiências profundas, controladas e tecnicamente densas. Suas lentes de amplo campo de visão, o rastreamento preciso das mãos e os recursos de mistura entre ambiente físico e conteúdo digital criam um sistema adequado para jogos, treinamentos profissionais e simulações complexas. Nesse caso, o objetivo não é acompanhar o cotidiano de forma discreta, mas substituir a referência espacial imediata por um ambiente computacional altamente responsivo. Os Ray-Ban Meta seguem a direção oposta. Em vez de mergulho total em mundos virtuais, eles se concentram em ampliar a realidade diária com inteligência artificial integrada. O design elegante abriga câmeras,
alto-falantes, tradução em tempo real, envio de mensagens, reprodução de música e um pequeno display embutido nas lentes. Há ainda um acessório em forma de pulseira EMG, capaz de permitir controle por gestos das mãos. Com autonomia entre 6 e 30 horas e capacidade de navegação sem dependência constante do smartphone, os óculos assumem o papel de assistente digital permanente ao longo do dia. A comparação entre os dois sistemas revela uma divisão técnica importante. De um lado, o Vive Eagle amplia a profundidade da experiência imersiva. De outro, os Ray-Ban Meta reduzem a distância entre interface e rotina. Ambos apontam para o mesmo horizonte de computação vestível, mas chegam até ele por caminhos quase opostos. Um transforma o ambiente, o outro transforma a presença contínua da tecnologia dentro do ambiente. A diferença essencial está no modo de uso. Um exige atenção dedicada e cenário preparado, enquanto o outro tenta desaparecer na rotina, oferecendo suporte constante sem interromper deslocamentos diários. A expansão recente da inteligência artificial depende menos de algoritmos isolados e mais da infraestrutura física capaz de sustentá-los em escala. É exatamente nesse ponto que a nova plataforma Reuben, da NVIDIA, se posiciona. Prevista para entrar em produção completa no início de 2026, ela reúne um conjunto de componentes avançados organizados para reduzir custos de inferência, acelerar treinamento e ampliar a capacidade de sistemas baseados em agentes e raciocínio avançado. Entre esses elementos estão a CPU Vera, a GPU Reuben, o sistema de interconexão NVLink 6, o adaptador ConnectX 9 SuperNIC, a unidade de processamento Bluefield 4 DPU e a rede Spectrum 6 Ethernet. Em conjunto, essa arquitetura promete reduzir os custos de inferência de modelos de inteligência artificial em até 10 vezes e diminuir as necessidades de treinamento em cerca de 4 vezes, quando comparada à geração anterior Blackwell. O significado técnico dessa mudança está na eficiência sistêmica. Não se trata apenas de chips mais rápidos, mas de uma malha completa de processamento, comunicação e gerenciamento desenhada para cargas massivas de computação. Grandes empresas de tecnologia já planejam utilizar a plataforma em centros de dados de próxima geração e em ambientes de computação massiva. Entre os projetos associados, aparecem fábricas automatizadas e grandes plataformas de nuvem voltadas a aplicações de inteligência artificial. Com lançamento previsto por parceiros comerciais no final de 2026, a plataforma Reuben reforça a posição da NVIDIA na infraestrutura global que sustenta a aceleração contínua da inteligência artificial. Em termos industriais, isso significa fornecer o terreno material sobre o qual os modelos deixam de ser experimentos e passam a operar como serviços permanentes, distribuídos e economicamente viáveis. A inovação, portanto, aparece menos como promessa abstrata e mais como base para ampliar escala, velocidade e previsibilidade operacional. Na agricultura de alto valor, perdas severas nem sempre começam com grandes desastres visíveis. Muitas vezes surgem de mudanças rápidas no microclima que atingem a plantação antes de qualquer reação humana. O Canopy Rover, desenvolvido pela Bienesis no laboratório de inovação da Michelin, foi concebido para intervir exatamente nesse intervalo crítico. Reconhecido na CES 2026 como uma das melhores inovações tecnológicas do evento, o sistema funciona como um guardião robótico inteligente para vinhedos e outras culturas sensíveis. Sua operação combina inteligência artificial, sensores ambientais e modelos de microclima capazes de monitorar continuamente o ambiente em busca de ameaças como geadas, granizo, ondas de calor, chuvas intensas e ataques de fungos. Quando uma condição de risco real é detectada, 2 braços robóticos se estendem com rapidez para implantar um escudo têxtil de alta performance com aproximadamente 6 metros por 1 metro de largura, criando uma barreira de proteção sobre a plantação. Quando a ameaça desaparece, o sistema recolhe discretamente essa cobertura sob a folhagem e permanece invisível durante cerca de 98 a 99% do tempo. A estrutura é alimentada por energia solar, resiste ao vento e utiliza materiais recicláveis, o que reforça a proposta de agricultura de precisão sustentável. O controle por aplicativos conectados a redes sem fio agrícolas amplia a capacidade de acompanhamento operacional. Testes iniciais indicaram aumento
aumentos significativos na produtividade das colheitas com mínima intervenção humana. Em termos técnicos, o Canopy Rover não apenas protege a lavoura, ele introduz uma camada automatizada de resposta climática localizada, contínua e adaptativa, transformando o cultivo em um sistema mais preparado para reagir a eventos extremos sem comprometer discrição, eficiência e permanência no campo. Assim, proteção agrícola deixa de ser reação tardia e passa a funcionar como vigilância preditiva incorporada ao vinhedo. O transporte aéreo de cargas em ambientes extremos exige mais do que potência bruta, depende de estabilidade, redundância e percepção contínua do espaço operacional. O DJI Flycart 100 foi desenvolvido para atender exatamente esse tipo de missão. Trata-se de um drone de carga pesada, capaz de transportar até 85 quilos por distâncias de até 12 quilômetros, mantendo desempenho em cenários que incluem montanhas cobertas de gelo e áreas marítimas submetidas a tempestades intensas. Para sustentar essa capacidade, o sistema utiliza enormes hélices de fibra de carbono de 62 polegadas combinadas com 8 motores de alto torque. Esse conjunto permite enfrentar ventos de até 12 metros por segundo e operar em altitudes que chegam a aproximadamente 1.500 metros. A eficiência em missões contínuas também aparece como um dado central, com desempenho cerca de 32% superior, fator que amplia seu valor em operações logísticas complexas. O drone foi projetado para transportar equipamentos, suprimentos e materiais em regiões remotas, onde o acesso terrestre é lento, limitado ou arriscado. Para garantir segurança durante o deslocamento, o Flycart 100 incorpora sensores LiDAR, radares e câmeras avançadas de visão computacional capazes de detectar obstáculos automaticamente, emitir alertas e acionar paraquedas de emergência quando necessário. Sistemas de guincho e baterias duplas reforçam a confiabilidade das entregas em missões industriais ou emergenciais. O ponto mais importante, porém, está na convergência entre força de carga, leitura ambiental e resiliência operacional. O Flycart 100 não funciona apenas como um grande drone. Ele atua como uma plataforma logística aérea concebida para manter fluxo de transporte onde a infraestrutura tradicional falha, tornando a entrega pesada uma operação tecnicamente viável, mesmo sob pressão climática e geográfica. Nessa lógica, alcance e robustez deixam de ser atributos isolados e passam a definir uma cadeia aérea utilitária. E isso mostra que o futuro não chega apenas através de anúncios grandiosos ou promessas distantes. Muitas vezes, ele surge de forma silenciosa, entrando aos poucos no nosso dia a dia até se tornar indispensável. Essas tecnologias provam que a inovação já está entre nós, funcionando agora e transformando o mundo sem que quase ninguém perceba. E conforme tudo avança, uma coisa fica clara: o amanhã já começou e ele está mais presente do que parece.